Mais um mapa mental, formando o pacote de número 6. Esse é o número 4 dentro do pacote 6, que vai te dar agora uma noção do que significa silepse. Tem gente que, de repente, nunca ouviu falar. Inicialmente, é importante dizer que silepse é uma figura gramatical. Uma figura de sintaxe, que a gente chama. A silepse, ela mexe diretamente com a concordância. Nós vamos ter neste trabalho de reclusão, de uma nova fórmula de estudar, um mapa mais adiante, lá perto do número 50, que vai tratar da concordância verbal. E nós vamos novamente fazer referência a esse caso. Só que aqui eu tenho que saber muito bem essa diferenciação de silepse e que existe na língua portuguesa uma concordância chamada de concordância ideológica. A silepse é utilizada em textos narrativos, em poesia e em concurso público, ou ela será solicitada em que alternativa existiu silepse, ou eles vão te pedir um tipo de silepse, pois tem 3 tipos de silepse na língua portuguesa, e ao mesmo tempo eles poderão te dizer em que alternativa existiu concordância ideológica. Por isso, entenda que silepse é a concordância que se faz com a ideia de quem escreve e não com a regra gramatical. Quando eu te digo, ainda não vou chegar na divisão, mas deixa eu dar o meu exemplo. A gente somos brasileiros. Ai, que exemplo, Moisés. Mas eu posso fazer essa concordância num texto narrativo, num verso. A gente somos brasileiros, o autor do texto se incluiu. A gente é ela. Somos brasileiros é nós. O autor aqui está se juntando, ele também está se incluindo. Então você vê que ele está fazendo, a gente é brasileiro, tudo bem, ela é. Mas somos brasileiros, se o sujeito está no singular, esse nós fez com que o autor te dissesse, eu também sou brasileiro, estou me incluindo. Por isso ele colocou o verbo no nós. Te dei um exemplo oralizado para a gente ir para a tela agora e olhar como é que se divide a silepse na língua portuguesa. Silepse, que é uma figura de sintaxe, silepse que se divide em 3 tipos, e silepse que determina uma regra de concordância verbal chamada de concordância ideológica. Então, quando te pedirem concordância ideológica, na realidade estão te pedindo a silepse, que pode ser qualquer tipo. E daí nós temos aí na tua telinha, que a silepse ela pode ser de gênero, de número e de pessoa. Como é que você diferencia? Observa ali no colorido azul, diz assim, silepse de gênero. A concordância se faz com a ideia de gênero, feminina ou masculina. Ora, quando eu te digo que Rio de Janeiro é linda, Rio de Janeiro é masculino, Bia. O Rio de Janeiro deveria ser, é lindo. Mas quando eu digo linda, eu estou me referindo à cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz uma concordância com a ideia. O gênero linda fez com que o leitor tivesse uma noção de que, embora o sujeito esteja no masculino, o linda está fazendo referência ao nome da cidade, que é o Rio de Janeiro. Quando eu te digo Vossa Excelência, é generoso. Compare esse exemplo com o exemplo que eu estou oralizando agora. Vossa Excelência é generoso. Ah, mas Vossa Excelência é ela. Não, mas Vossa Excelência pode ser ele também. É um pronome de tratamento. Assim como o Rio de Janeiro ali pode ser o nome ou a cidade. O nome, o Rio, é masculino. Agora a cidade é feminino. Vossa Excelência não é necessariamente feminino, porque Vossa Excelência pode ser um homem.
Então, Vossa Excelência é generoso? Ora, Vossa Excelência é generoso me deu ideia, a concordância do nome generoso me deu ideia que Vossa Excelência é um homem. Porque se eu dissesse generosa, me deu ideia que é uma mulher. Ora, bonito. A esse tipo de concordância eu chamo de concordância ideológica. A esse tipo de concordância ideológica eu chamo de silepse. E a esse tipo que faz com que o adjetivo dê a noção de masculino ou feminino, ao sujeito que pode ser masculino ou feminino, nós chamamos de silepse de gênero. Ora, qual é a diferença de número? O número não vai tratar com adjetivo. Então, quando eu te digo que a multidão é um monte, lembra um monte. Para brasileiro tudo é monte, mas cada monte tem o seu coletivo. Multidão é um monte de pessoas. A ser um monte de pessoas, o verbo vai para o plural. Não, o verbo concorda sempre com o sujeito singular ou plural. A multidão não quer só criticar, quer também agir. Ela quer. Não, mas eu digo querem também agir. Bonito, concordou com a ideia de que multidão é muita gente. Por isso, te explicando, a concordância do verbo, quando o teu sujeito é um coletivo, ele, quando vai para o plural, ele concordou com a ideia de muita gente. Quando eu te digo que a constelação acompanhou o peregrino, quem acompanhou foi a constelação, mas a constelação é um monte de estrelas. A constelação acompanharam o peregrino. Esse acompanharam está fazendo uma concordância com a porção, o monte que é o núcleo desse sujeito. Então, eu te digo, reconheça a silepse de gênero pelo adjetivo. O teu sujeito pode equivaler a um masculino ou feminino, mas o adjetivo, que veio depois do verbo de ligação, ali você está vendo, determinou que é feminino ou masculino. Ele te deu a ideia, então muda o nome, por isso silepse de gênero masculino ou feminino. De número, porque o teu verbo, ele vai concordar com a ideia de que no teu sujeito o núcleo se refere a muita coisa. Quando eu te digo que o cardume apareceu sobre as águas do rio, quem apareceu foi o cardume. Mas eu poderia dizer apareceram nessa contextualização narrativa de verso, porque eu quero te dizer que cardume é um monte de peixes, daí esse verbo fez a concordância com a ideia. Então, silepse não é a concordância coesa, correta do que determinam as regras, é uma concordância de ideia, por isso chamada silepse de ideológica, porque ele faz a concordância com a ideia de quem escreve. E de pessoa, minha gente, aquele exemplo que eu te disse, a gente somos brasileiros, a gente é ela, mas somos é nós. É quando o autor do seu texto, quem está escrevendo, quer se incluir no que está falando. Por isso, o somos em primeira pessoa do plural e o teu sujeito no singular ou plural, terceira do singular ou terceira do plural, o gaúcho somos muito falados, ou os gaúchos somos muito falados. O correto, corretíssimo, é o verbo concordar com o sujeito. Os gaúchos são muito falados em São Paulo, mas quando o autor disse os gaúchos somos muito falados, existiu aí uma silepse, uma concordância ideológica, onde o autor do texto quis se incluir naquilo que ele está falando. A isso nós chamamos silepse de pessoa. Então, como é que você diferencia o número da pessoa? O número tem a ver com coletivo. Coletivo no singular, o verbo é no singular. Mas o teu coletivo no singular dá uma ideia de monte e o verbo foi para o plural, estabeleceu aí uma silepse de número. Agora, o teu sujeito está na terceira do singular ou do plural. E daí o teu verbo está na primeira do plural, nós, é porque o autor do texto quis se incluir naquilo que ele está falando. Acho que é uma dica que vai resolver
o seu problema se tiver que diferenciar silepse de número com silepse de pessoa. Porque silepse de gênero não tem dúvida, é o adjetivo no feminino ou no masculino. Com isso, nós vamos resolver as questões de concurso. E na primeira questão, caída numa prova, diz assim: em que alternativa existe silepse de pessoa? Você está lembrado do que eu falei, silepse de pessoa, que pode ser confundida com silepse de número. No número 1, no Romano 1 diz assim: Vossa Excelência está preocupado com alguma outra questão? Ora, eu diria Vossa Excelência está preocupada, mas lembra que Vossa Excelência é um pronome de tratamento que vale tanto para o masculino quanto para o feminino. E quando eu uso preocupado, ou depois do verbo estar, que é de ligação, tudo que eu estou falando eu já dei em mapas anteriores, então tudo te é bem familiar, eu estou me referindo a um Vossa Excelência masculino. Esse preocupado é que me fez entender que existiu aí uma concordância de ideia, ideológica, não uma concordância coesa, perfeita, mas uma concordância de ideia ideológica, estabelecendo nesse Romano 1 uma silepse de gênero. Anota aí. Mas eles querem de pessoa. Peço a atenção de todos os presentes. Você está vendo? Peço a atenção de todos os presentes. Ora, que reflitam juntos, deveria ser isso. Mas no momento que o autor passou para nós reflitamos, ele está se incluindo, ele está se colocando como pessoa aí dentro. Então você vê, quando a primeira pessoa do plural nós estiver na flexão do verbo de um sujeito que não estaria nessa pessoa, estaria no singular, no plural, é porque o autor, aquele que está escrevendo a frase, está se incluindo nela. A gente somos brasileiros, lembra desse exemplo? Então nós reflitamos, esse reflitamos na primeira pessoa do plural, fez com que no Romano 2 existisse sim uma silepse de pessoa. Romano 2 está correto. No Romano 3 diz assim: lacrem todas as portas e janelas, tripulação. Ora, deveria ser lacre todas as portas e janelas, tripulação. Estou me referindo a um chamamento no singular. Lacrem vocês todas as portas, mas só que tripulação lembra um monte. E um monte eu quis dizer lacrem, porque esse tripulação é um coletivo. E todo o núcleo que traduz um monte, lembra do cardume, surgiu sobre as águas do rio, é o mesmo que tripulação, lacrem as portas e janelas. Então, quando você tem um núcleo que de repente é singular, o cardume surgiu, e eu digo que o cardume surgiram, eu estou fazendo uma silepse de número. Por isso, no Romano 3, você tem uma silepse de número. Olha que bonita essa questão aí. Quem fez essa questão escolheu a dedo. O número 1 é silepse de gênero, o outro é silepse de pessoa e o 3 é silepse de número. Colocaram os 3 na tua frente para ver se você sabe fazer bem a distinção. Por essa razão, olha bem o mapa que eu te dei lá em cima, a diferença no explosivo em vermelho, você chegou à conclusão de que a sua resposta é a letra B, apenas o Romano 2. Na segunda questão, já é um pouquinho diferente da primeira. A primeira determina o tipo de silepse. Na segunda, diz em que alternativa existiu concordância ideológica. Putz, ali, eu já sei que concordância ideológica acontece com a silepse, mas que existem 3 tipos, e os 3 tipos estão envoltos à concordância, tanto a de gênero, quanto a de pessoa e quanto a de número. No Romano número 1, a população manifestou-se contrária às mudanças políticas. A população é ela. Foram às ruas. Deveria ser foi às ruas. Vocês estão vendo que eu tenho o coletivo e o verbo lá no plural, fazendo a concordância com o monte. Então, existiu silepse, é isso que eu quero, existiu concordância ideológica. Número 2, após acidente de carro, a família saiu do hospital. Estão bons. Ora, está bem, mas estão bons é a família, que é um monte, família são vários.
Então, quando eu coloco este monte aí, eu também tenho silepse. E se eu tenho silepse, eu tenho concordância ideológica. Vossa Excelência é muito justo. Não, mas Vossa Excelência é muito justa. Não, mas justo me lembra o masculino. E se eu mudei o adjetivo, eu sei que eu tenho uma silepse. Se essa silepse é de gênero, é silepse, mas é silepse. Por isso houve concordância ideológica. A gente necessita realizar uma tarefa bem elaborada, porque somos grandiosos. Você está vendo que aqui o autor quis se incluir. E no momento que ele quis se incluir, a gente somos brasileiros. Lembra daquele caso? Eu tenho uma silepse. E no momento que eu tenho silepse, eu tenho concordância ideológica. Portanto, seja silepse de número, de gênero, de pessoa, não importa, tendo os 3 tipos de silepse, a concordância será sempre ideológica, porque concordância ideológica se faz com a ideia e silepse é a concordância com a ideia. Nós ouviremos falar de silepse lá no mapa mental da concordância mais adiante. Porém, já foi alinhavado que silepse é uma figura de sintaxe. Ele está relacionado com a concordância, uma concordância de ideia, por isso chamada de ideológica, dividida em pessoa, dividida em gênero, vamos usar a mesma relação de gênero, de número e de pessoa. Mais uma dica para você visualizar, tomando seu bom chimarrão, porém, sempre atendendo aquilo que o enunciado está pedindo. Então, a sua segunda questão recebeu como gabarito a letra E, Equador.